Tem um lado da Kriya Yoga que é Tantra Yoga, tá? É o Tantra, a gente diz Tantra real, porque você talvez tenha ouvido já falar de Tantra e possivelmente o que você ouviu falar de Tantra não é o que é Tantra. Hari Om Shanno Mitras Shanvarunaha Shanno Bhavati Aryamaha Shanna Indra Brahaspati Shanno Vishnu Urukramaha Shanno Vishnu Urukramaha. Religião, espiritualidade, política. Religião, espiritualidade, política. O que essas três coisas têm a ver entre elas, no que elas são parecidas, no que elas não são parecidas. Nós dizemos assim que tem, dentro na Kriya, tem um lado da Kriya Yoga que é Tantra Yoga, tá? É o Tantra, a gente diz Tantra real, porque você talvez tenha ouvido já falar de Tantra e possivelmente o que você ouviu falar de Tantra não é o que é Tantra, tá bom? As pessoas pensam normalmente em Tantra, principalmente no Ocidente, como algo ligado a prazer sexual, né? Assim como também na própria Índia, no Oriente, também é um equívoco quando se fala em Tantra, no meio popular, se pensa em Tantra, pensa em alguma forma de magia, de fazer magia negra e tal. E são todos desentendimentos do que seja Tantra, de fato. Baba Hariharananda dizia, inclusive, pra gente assim, tem dois assuntos que não dá nem para falar, que é Tantra e Kundalini, porque as pessoas falaram a respeito de Tantra e Kundalini, tanta coisa errada, tanta bobagem, que fica difícil você falar sobre esses assuntos sem você esbarrar nas coisas equivocadas que estão no pensamento da maioria das pessoas. Então, você precisa primeiro desfazer uma série de coisas para poder aí falar delas, né? Bom, mas algo que eu posso dizer agora sobre Tantra e Yoga, porque a palavra Tantra e a palavra Yoga, elas têm algo de comum entre si, tá? Yoga é união. Yoga é unir. Yoga quer dizer união. E Tantra é o tecido que une todas as coisas. Então, imagine que assim, o Tantra real é a união de luz que une toda a realidade do universo, em todas as épocas, em todas as dimensões, além do tempo, além do espaço, tudo que se une através desse tecido cósmico. Esse é o Tantra. E tudo está unido aqui agora. Então qualquer ponto, em qualquer tempo, em qualquer lugar, está unido a este ponto atômico da minha consciência, aqui e agora. Está unido com tudo, com o todo. Esse é o tecido do Tantra. E a união, tanto de cada ponto do tecido, quanto de qualquer ponto com outro ponto do tecido, é a Yoga. Tá? Então a Yoga é esta conexão que costura o tapete do Tantra. Ok? É uma maneira de começar a entender. Claro, tem outras coisas, né? Mas sempre que se fala de chakras, quando a gente fala de chakras, de centros de consciência, a gente está falando de conhecimento tântrico, está falando do Tantra real, que é essa compreensão de como existe uma consciência central e como ela se desdobra
em consciências que são consciências ligadas ao norte espiritual e consciências que se afastam do norte espiritual. Então, a gente tem uma dessas consciências que a gente chama de Vishuddha. Vishuddha é o nome de um chakra também, um centro de consciência, que fica na altura da garganta. Ele fica no centro da Sushumna, já falei de Sushumna num outro momento, que é o canal central da consciência. E na altura da garganta fica Vishuddha, que nós chamamos também de centro da comunicação. Esse centro ele está conectado com a cabeça. Os subcanais são chamados de pétalas, nesse caso. São canais ligados a um canal lótus, um canal flor, um canal rosa, né? Um canal como uma flor, como uma rosa. Um lótus é uma flor. Uma flor ela tem um centro e ela tem pétalas. Então esta flor Vishuddha, ela tem pétalas que se conectam com a cabeça. E onde se estrutura a comunicação, onde se estrutura os pensamentos, onde se ordena através de uma linguagem, porque quando você pensa dentro de um idioma, de uma linguagem. Você pensa ou em português, ou em inglês, ou em sânscrito, né? E você pode até direcionar isso mais elevado ou mais abaixo, mas você está dentro de uma linguagem. Então essa linguagem é uma linguagem de comunicação, que serve para pessoas diferentes se comunicarem entre si, estabelecem uma linguagem com palavras, tá? E então, este é o centro Vishuddha, é um centro de comunicação, de linguagem, de formação de ideias. Ok? Mas a gente diz também que Vishuddha é o centro da política e é o centro da religião. Por que não o centro da espiritualidade? Porque espiritualidade é algo que vai além da religião. Claro, primeiro vamos entender religião, porque pode ser que espiritualidade seja também religião. Em que ponto que espiritualidade é religião, em que ponto que não é, tá? Quando eu digo espiritualidade, eu digo assim, a conexão espiritual, a conexão com a ciência da não forma, com uma consciência que vai além do mundano, uma consciência transcendente, uma consciência do espírito, uma espiritualidade. A palavra religião, vão dizer alguns, né, tem a ver com religar, tem a ver com yoga, né, religar, ligar. Religar, portanto ligar algo que estava desligado, religar, porque estava desligado. Então, a religião, enquanto espiritualidade, a religião é quando eu me conecto com algo que se desligou, não se desligou, mas em termos de consciência se desligou, tá? Eu sempre repito isso, a gente não está desligado espiritualmente, senão a gente não existiria, mas a gente pode estar desacordado, vamos dizer, não consciente dessa ligação. Então a gente precisa religar. Então aí entra a religião enquanto espiritualidade, fazer a religação. E as diferentes religiões, existem então as religiões quanto instituições, grupos religiosos que estabelecem uma forma de, vamos dizer assim, fazer os rituais, de se relacionar, de estabelecer uma ordem moral, uma ordem de como devem ser as coisas, para haver paz, para haver harmonia no grupo. Então aí começa então a religião virar uma instituição. Tá? Então você tem dois aspectos diferentes. Um aspecto que seria a religião para ligar espiritualmente do indivíduo, e outro aspecto da religião enquanto um fenômeno social de uma sociedade. Tá? E aí, então, a religião começa a se misturar com a política. É interessante que se você for pegar na origem da política, quando você pega os filósofos gregos e tudo mais, a ideia do político era uma ideia muito linda. O político era uma pessoa que voltada totalmente para os outros, para viver, para criar o estado ético, criar uma concepção boa para todas as pessoas, uma harmonia. O político seria um cara assim muito legal, né? Mas veja o que virou.
Hoje em dia, praticamente, a maioria dos políticos são as piores pessoas da sociedade, né? Foi o que aconteceu, infelizmente. Por quê? Se utiliza, então, da política não para um bem-estar social, mas a pessoa manipula as palavras, manipula o discurso para manipular os corações, né? Utilizar do carisma para manipular as pessoas. Em vez de fazer as pessoas irem em direção a um bem comum, elas vão para um bem de um grupo, e principalmente para o bem do político. Então, a religião, quando a religião se torna política nesse sentido, ela perde a conexão com o espiritual, né? Não precisaria ser assim, né? Não precisaria ser assim. E como é que deixa de ser assim? É preciso que cada pessoa, cada indivíduo trabalhe para se conectar à verdade espiritual, descobrir a sua própria verdade, dentro de uma verdade maior, que é a verdade de todos, que nos une em paz, que nos une em harmonia, em amor, né? Que acaba com as guerras, que acaba com o sofrimento. Então a gente poderia chegar numa política que fosse a política como dos filósofos gregos, né? O meu objetivo com a Kriya Yoga, o motivo de eu estar gravando vídeos, colocando na internet, no momento que eu estou gravando agora, eu estou ali na minha bolha, como dizem, né? Então tem ali umas 200 pessoas, 300 no máximo, que assistem esses vídeos. Não sei se em algum momento isso vai aumentar. Mas o motivo de eu ter começado a gravar esses vídeos é porque eu tenho duas coisas que eu preciso comunicar a vocês. Uma importante é que não há paz na sociedade se não houver paz dentro do indivíduo. Se você quer de alguma maneira fazer o bem para a sociedade, primeiro você precisa pacificar você mesmo. Porque senão, no final das contas, você vai ser mais um contribuindo para o ódio, para a raiva, para a injustiça. Então, se você quer levar paz para o mundo, em primeiro lugar, você precisa pacificar você mesmo. Entende? E a outra coisa que eu tenho para dizer, que é o motivo pelo qual eu estou gravando esses vídeos, é que nós precisamos dialogar, nós precisamos aprender a dialogar. É muito importante que nós dialoguemos, conversemos, escutemos o outro. Quanto mais nós fizermos isso, nós vamos criar uma rede de força entre as pessoas que são pela paz, porque pode ter certeza que a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas, é pela paz, é pelo amor, é pelo entendimento. O que precisa haver é o diálogo, a escuta, para que a gente possa realmente nos unir, as pessoas, nós pessoas que somos pela paz, pelo amor, nos unirmos. E para isso nós precisamos dialogar, ouvir e falar. Ouvir e falar, e ouvir novamente e falar, e ir aprimorando a nossa ligação através de Vishuddha, o chakra da comunicação, mas um chakra da comunicação conectado com o alto, com a paz, com o norte espiritual, para que então essa paz possa se estabelecer, esse amor possa realmente se estabelecer. Cuidado com políticos que incitam o ódio. Caia fora de políticos que incitam a raiva.
caia fora de pessoas que mobilizam as massas através do ódio, da raiva, porque essa força não vem de uma consciência espiritual. E ela não está chamando também em você uma consciência espiritual. O que acontece, nesse caso, é o Vishuddha que é utilizado para calar o outro, porque ele vem de algum ponto baixo de consciência. Então ele vem com um desejo de usar a fala para impedir o outro de falar. Às vezes falando mais alto, às vezes gritando, às vezes ofendendo, mas com o objetivo de calar. Ou simplesmente, às vezes nem fala nada, mas internamente não está escutando mais o outro. Não está escutando apenas os próprios pensamentos, porque já está movido por uma consciência mais baixa, apegada a si próprio e ignorando completamente o outro. Então, uma das coisas, se você é pela paz, se você é pelo amor, pelo entendimento, deixe de dar atenção a pessoas que estão mobilizando raiva, desentendimento. Nós precisamos dialogar, ouvir, escutar e falar o que cada um de nós está pensando e irmos lapidando nosso pensamento, nossas palavras, cada vez mais. Quanto mais nós formos lapidando, melhorando essa pedra preciosa da nossa própria consciência, mais ela vai se conectando com as formas lapidadas de todas as consciências. Então a gente vai entender o que é a lei cósmica, o Dharma, a lei espiritual, que foi tão bem resumida por Yeshua, Jesus Cristo, né? Quando diz que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Para amar a Deus, você precisa conhecer Deus. Você precisa ir além de conceitos. Você precisa entender o que é essa realização dessa fonte espiritual. E quando você realizar essa fonte espiritual, ela vai fluir em amor. Então, sim, você vai se amar. Se amar, amar a si mesmo, não é privilegiar a si próprio, ser um narcisista, se achar mais importante que os outros. Se amar a si mesmo é perceber esse amor divino que flui, que nos ama, esse amor que nos ama. E quando esse amor nos ama, nós amamos a nós mesmos. E então podemos nos conectar aos outros e perceber esse amor nos outros e amar aos outros como eu amo a mim mesmo. Vai dar bom.